A partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos internautas, amigos da Grande FM, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Saúde e Bem-Estar, este encontro marcado que temos para falar sobre assuntos importantes e com toda certeza para contribuir com o seu conhecimento, para despertar em você o interesse na busca pelo especialista de sua preferência e, claro, hoje um assunto muito importante será abordado aqui no nosso programa. Já quero lembrar a você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, é importante você compartilhar o nosso conteúdo, você marcar os seus amigos, ajudar a divulgar aqui a nossa programação. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, deixe o seu like, ative o sininho de notificações, assim você recebe a notificação e acompanha sempre que o programa começar, acompanha ao vivo aqui com a gente. Mas claro, é importante também você se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo aí no nosso canal Saúde e Bem-Estar, dentro do canal Rádio Grande FM, você terá a oportunidade de rever todos os outros programas que já foram ao ar, nos mais diversos temas e especialistas que aqui estiveram para falar sobre as suas áreas de atuação. Você tem a oportunidade de rever esses programas, compartilhar com quem você quiser e, enfim, saber mais a respeito dos assuntos que aqui são abordados. E hoje, não sendo diferente, trazendo um assunto muito importante e relevante, sobretudo para este mês que nós estamos vivendo, que é o mês de novembro, para falar sobre doenças urológicas. E, claro, entre elas, nós vamos abordar também ao longo do nosso programa o câncer de próstata. Nós estamos falando do mês de conscientização, para que você possa ter o diagnóstico precoce e buscar cada vez mais estar consciente da necessidade de um acompanhamento. Nós vamos abordar este assunto e outros aqui durante o nosso programa. E claro, quem vai bater um papo com a gente, o nosso convidado especial do programa de hoje, é o Dr. José Eduardo Feltrin, ele que é urologista e atua aqui na cidade de Dourados e vai estar com a gente para bater um papo, falar um pouquinho a respeito desse assunto. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, prazer estar aqui. Muito bem, vamos falar então um pouquinho, o nome é um pouco complicado, né? Doenças urológicas, né? Mas a gente, quando começar a falar sobre isso, talvez muita gente se identifique com algumas coisas que a gente vai abordar aqui, com o objetivo principal de fazer com que as pessoas que nos acompanham possam fazer os seus diagnósticos precoces. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho quais são as principais doenças relacionadas a isso. Primeiro que o urologista não é a mesma coisa que o ginecologista para o homem, né? O urologista, ele trata também mulheres, né? Por exemplo, problemas de cálculos renais, cálculos no rim, na bexiga, problemas urinários e também os tumores que podem acometer e incidir sobre todo o sistema urinário, né? Sim. Então já uma das coisas é bom tirar isso da cabeça, que assim, não é somente homens, né? Mas também mulheres, por exemplo, com incontinência, Sim. que é bem comum nas mulheres. E aí até dá para se fazer um trabalho em conjunto, né? A mulher passa primeiro lá pela ginecologista, falando das mulheres, e ela vai provavelmente indicar o urologista que vai fazer esse trabalho em conjunto. Exatamente, né? Exatamente. É bem comum a gente acompanhar o paciente em conjunto com o pessoal da ginecologia e até com algumas outras áreas. Vamos falar um pouquinho sobre bexiga hiperativa. Quais são as principais características dessa doença, doutor, e como tratá-la? Então, a bexiga hiperativa ela pode ser também um sintoma, digamos assim, né? Existe a síndrome da bexiga hiperativa, que é quando a gente investiga um paciente e exclui algumas doenças associadas, principalmente pedra ou mesmo infecção, e descartado qualquer uma dessas causas, e o paciente continua com algum dos sintomas, que é aquela necessidade urgente de fazer xixi, ele sente vontade de urinar, e ele tem que procurar o banheiro de imediato, ele não consegue segurar a urina. Por Sim. vezes, acaba até perdendo a urina no meio do caminho até o banheiro. Claro que existe graus leves, graus mais severos. Tem pacientes que, assim, que só de imaginar que está longe do banheiro já bate um desespero e não consegue mal sair de casa, sabe? Mas a síndrome da bexiga hiperativa é um diagnóstico de exclusão. Depois que descartado algumas doenças e persiste esse sintoma, a gente fecha esse diagnóstico. Entendi. O doutor, eu ouço muitas pessoas falarem, principalmente as mães falam para os filhos principalmente, né? Não segura o xixi por muito tempo, se está com vontade tem de ir no banheiro, porque isso pode fazer mal, isso prejudica. Realmente, por exemplo, a pessoa às vezes está no trabalho, está com seus afazeres ocupada, sente vontade de ir no banheiro, mas segura o máximo possível para isso. Pode ser prejudicial para o sistema de saúde? Pode, né? É claro que assim, nós temos um limite da capacidade que nossa bexiga tem de reservar a urina e
Mas assim, acaba que muitas vezes acaba sendo uma lenda isso, né? A Sim. gente acaba tendo aquela vontade de urinar, não chega ao ponto de prejudicar tanto, né? Claro que tem algumas exceções, alguns pacientes que realmente não sentem a bexiga encher, que às vezes a bexiga chega a reservar lá um litro de urina. Sim. Então isso pode prejudicar justamente na questão de predispor a infecção urinária, em alguns casos até prejudicando a função do rim, Sim. que essa urina acaba subindo para os rins, né? Outro problema que é um pouco mais complicado é que a gente ouve muito falar sobre cistite. Como que se pode diminuir a dor, por exemplo, em momentos de crise? A cistite, né, na maioria das vezes, quando a gente fala cistite, que seria uma infecção urinária quando acomete a bexiga, geralmente ela tem causa bacteriana, né? Na mulher é extremamente comum a mulher ter infecções urinárias. A gente diz que até que é normal quando ela tem até 3 episódios por ano, né? O homem já não é tão comum. Geralmente quando o homem tem um episódio de cistite, geralmente tem algo por baixo ali Sim. que está acometendo, que está predispondo a ele fazer essa infecção. As mulheres não, elas têm a uretra muito curta, a bactéria consegue entrar com facilidade para dentro da bexiga e fazer a infecção. Assim, na maioria das vezes vai precisar de antibiótico, né? Que é um medicamento que às vezes acaba conseguindo somente com receita. Então precisa consultar. Sim. Tem muitas mulheres que acabam sofrendo com muita frequência, então às vezes a gente precisa de medidas de prevenção à infecção. Você investigar a origem para que possa Exatamente, evitar que exatamente. o problema se prolongue por muito tempo. O senhor falou um pouquinho, a gente falou agora há pouco sobre bexiga, essa questão de segurar a urina e tudo mais, e tem algo que também é bastante comum, o nome é um pouco complicado, às vezes as pessoas não conseguem associar o nome àquilo que realmente acontece, que é a incontinência urinária. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho o que é essa chamada incontinência urinária. Certo. Incontinência urinária é uma perda involuntária e indesejável de urina, né? Basicamente, nós temos 3 tipos de infecção de incontinência urinária. Uma é associada aos esforços, quando o paciente ou tosse, ou levanta da cadeira, ou faz algum tipo de esforço, perde um pouco de urina. Geralmente está associada a uma fraqueza da musculatura ali da região da pelve, bem comum em mulheres de mais idade. E também um outro tipo de incontinência urinária é justamente a incontinência urinária de urgência, que é a tal da bexiga hiperativa, que é aquela sente vontade de urinar e no meio do caminho do banheiro acaba perdendo urina, né? Sim. E tem alguns casos em que são os 2 tipos associados, que é o caso misto, né? Mas assim, a incontinência é muito mais comum em mulheres, tá? Em homens, geralmente, está associado a algum procedimento cirúrgico da próstata ou mesmo da uretra, que eventualmente pode evoluir para perda urinária. Chama a atenção, por exemplo, eu já ouvi muitos homens relatam sempre, às vezes, que vão ao banheiro, urinam, e depois, quando, entre aspas, terminaram, que recolheu, daqui a pouco, mas esse é sinal de incontinência também, ou seria algo diferente? Não, esse seria mais um sintoma que a gente chama de gotejamento terminal, tá? Está muito associado a problemas da próstata, mas a gente não considera isso um tipo de incontinência, mas é mais um gotejamento que muitas das vezes é comportamental, o paciente tem que entender que às vezes tem que ter um pouquinho mais de paciência, chacoalhar mais, ou mesmo até um fortalecimento da musculatura, mas também pode estar ali por baixo um problema da próstata inchada, geralmente. O diagnóstico aí do caso da incontinência urinária apenas por esses relatos, como a gente está falando, ou precisa ser feito algum tipo de exame para poder ter um resultado mais específico? Não, na maioria das vezes é baseado somente na história clínica que o paciente conta, sabe? Tanto associada à perda aos esforços, quanto também na perda de urgência. Quando algum tratamento já foi iniciado e o paciente não está respondendo bem, aí a gente lança a mão de alguns exames, né? O principal seria um estudo urodinâmico, só que é um exame um pouco mais invasivo, um pouco mais complexo, que a gente deixa para... E como a percepção é muito simples, porque a pessoa ela consegue perceber no seu dia a dia, então o diagnóstico acaba também sendo facilitado, né? Exatamente. Sentido, o paciente contando a história e você examinando ali, você já consegue meio que definir. Já que o nosso assunto aqui estamos falando de xixi, doutor, o problema que também é bastante comum, que as pessoas também sempre relatam, é a chamada enurese noturna, ou popular xixi na cama, né? Por que isso acontece? Tem a ver com isso que nós já falamos? Tem alguma outra questão? É possível que isso ocorra também quando se já é adulto? Sim. O principal acometimento vai ser nas crianças, né? Então, assim, até naquele período em que a criança está saindo da fralda, está se educando a fazer o toalete, ao ir ao banheiro, é comum elas ainda não amadurecerem a parte do cérebro que consegue controlar a urina, principalmente no período noturno, né?
Não existe muito uma idade assim bem definida, mas a gente sabe que a partir dos 3, 4 anos, se a criança que está totalmente desfraldada ainda faz muito xixi na cama à noite, Sim. aí às vezes merece uma atenção maior, tá? Tem medicamento para isso, mas muitas das vezes só medidas educativas, orientações aos pais já ajuda. O principal dela talvez seja restringir o líquido à noite, Sim. deixar de beber muito líquido à noite. Mas também pode acontecer em pessoas de mais idade, né? Aí existe até uma síndrome da bexiga do idoso, em que também acaba regredindo, digamos assim, esse amadurecimento que acontece da mesma forma quando a gente é criança, vai amadurecendo. Sim. Às vezes a gente vai ficando idoso, vai perdendo um pouco desse controle e por vezes pode começar a ter essas perdas na cama. É perfeito quando o senhor fala, porque a criança, principalmente como exemplo, né, os pais começam a repreender, a educar, e a criança vai mudando, ou seja, é mais psicológico do que físico, na verdade. Exatamente. Questão, na minoria das vezes existe alguma patologia, alguma doença por baixo disso que acometa com esse tipo de sintoma. Nós estamos falando aqui, namoramos algumas questões relacionadas ao nosso sistema urinário, falamos sobre bexiga, mas existe situações que podem ser bem mais graves, que são, por exemplo, os cânceres de bexiga. Quais são os principais fatores de risco para que possa se desenvolver um câncer na bexiga? O principal disparado que está associado em mais da metade das vezes é o cigarro, né? Então eu sempre comento com os pacientes que quando se fala de cigarro, se fala muito de câncer de pulmão, né? Sim. Na literatura diz que metade dos casos, o câncer de bexiga está associado ao tabagismo, né? Sim. Mas na prática eu te digo que é mais, até Sim. de 80% a 90% dos meus pacientes que façam o diagnóstico com câncer de bexiga. É um índice muito alto, né, doutor? É muito alto mesmo. E é interessante, né, doutor, e a gente, aproveitando até, emendando esse tema, eu aqui estamos há quase 3 anos com o programa no ar, e sempre que a gente conversa com os profissionais das mais diversas áreas, quando a gente pergunta sobre fatores de risco para determinadas doenças, todos eles colocam o tabagismo, colocam o cigarro, ou seja, para ver o mal que esse produto faz para o organismo humano. Exatamente. E mesmo assim as pessoas continuam fazendo uso, né? É importante, de repente, se você faz uso, de pelo menos saber controlar e saber, pelo menos, de que ele é algo que muito prejudicial para a sua saúde. Às vezes você tem problema e nem sabe que é aquilo que acabou sendo ocasionado. Câncer de rim também está muito associado ao tabagismo, são os dois principais. E aí hoje a gente está vendo aí, principalmente a juventude entrando para fazer uso de tabaco de outras formas. A gente vê o narguile e outras substâncias que acabam potencializando, inclusive, né, o tabaco, que já é prejudicial à saúde. Mas voltando aqui para o nosso tema, e ainda falando sobre a questão de câncer de bexiga, e o senhor colocou já esses fatores de risco, o principal deles, mas assim como os outros cânceres, o câncer de bexiga, se diagnosticado na forma precoce, tem cura? Tem cura, na maioria das vezes, tá? Hoje é bem comum, como a gente acaba fazendo alguns exames de imagem com maior frequência, é comum a gente fazer o diagnóstico da doença sem mesmo surgir qualquer tipo de sintoma. O principal sintoma do câncer de bexiga é o sangue na urina mesmo. Alguma ardência, sintomas até que simulam uma cistite, tá? Mas hoje em dia, na maioria das vezes, são estágios bem iniciais, né? Que uma simples abordagem pelo canal da uretra, fazendo uma raspagem ali que a gente chama, você consegue eliminar a doença. Claro que precisa de um acompanhamento bem regular, né? Estágios mais avançados às vezes precisa de cirurgias maiores, cirurgias que removem aquela parte da bexiga acometida, mas na maioria das vezes a gente consegue resolver de uma forma menos invasiva. Por isso a importância, é sempre importante reforçar a questão dos exames periódicos, do diagnóstico precoce. Tudo que precocemente é descoberto, as probabilidades e possibilidades são muito elevadas, né? Exatamente, principalmente homens tabagistas com mais de 50 anos tem que fazer esse acompanhamento, que são os principais fatores de risco para desenvolver o câncer de bexiga. Muito bem, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. Estamos conversando aqui com o Dr. José Eduardo, falando um pouquinho, entendendo um pouquinho mais sobre patologias e doenças que afetam o nosso sistema urinário e que é tratado pela urologia de forma geral. E claro, esperamos que você esteja gostando do que nós estamos trazendo aqui de informações. Você está com a gente pelo nosso canal no Facebook, compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa. Se você está conosco pelo nosso canal no YouTube, é importante o seu like, é importante ativar o sininho de notificações e claro, queremos você fazendo
fazendo parte, se inscrevendo aí do nosso canal. O nosso Saúde e Bem-Estar é um oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador que está sempre com a gente aqui. Estou falando, claro, da Unimed Dourados. A Unimed possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de imagem de última geração, garantindo muito mais segurança, conforto e eficiência na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços aos seus usuários. Este é o jeito da Unimed Dourados cuidar de você. Este é o plano. Seguindo aqui com o nosso bate-papo, falando sobre doenças que afetam o nosso sistema urológico, vamos falar de algo também que é muito doloroso. Eu já senti na pele do que nós vamos abordar agora, que são as chamadas pedras nos rins, doutor. O que são e de que forma elas são formadas nesse nosso aparelho tão importante que são os nossos rins? Eu também já tive, tá? Por incrível que pareça, sendo urologista, já tive uma cólica de rim, eu não acreditei porque era realmente uma dor terrível, né? É extremamente comum, tá? Inclusive a incidência no mundo, principalmente com a dieta chamada ocidental, aumentou muito, sabe? Os principais fatores, né, que geram a pedra no rim são o baixo consumo de água, né, e o excesso de consumo do sal. Não é somente aquele sal que a gente coloca na nossa comida, mas também o sódio que vem embutido em muito dos alimentos, tá? Isso como regra geral, né? Claro que cada caso às vezes tem um motivo, algum erro no metabolismo ali renal que gera esses cálculos renais, mas na maioria das vezes ele é formado de oxalato de cálcio, tá? Não tem assim um motivo exato que faça gerar aquilo, mas de forma geral, orientando, aumentar o consumo de água, diminuir o consumo de sal, acaba prevenindo as formações. Só para a gente entender e falando de uma forma bem simples, quando se fala as pedras, porque na verdade a calcificação desse sal dentro do organismo. Exatamente, né? Isso, né? A gente produz, né, secreta na nossa urina vários minerais, né? O cálculo ele se forma nada mais quando um cristalzinho vai juntando no outro e vão aumentando de tamanho e daí formam uma pedra, né? Que gera um problema porque eles justamente causam uma obstrução na saída da urina do rim. E é essa hora que gera a chamada crise que enquanto ele não obstrui. Às vezes há casos que a pessoa fica com essa pedra lá dentro e desde que ela não interrompa esse fluxo, ela não vai incomodar também o paciente. Exatamente, né? Na maioria das vezes as pedras de rim são pequenas e se paradas no rim, dificilmente elas causam algum tipo de sintoma, alguma dor, né? A dor maior, a famosa cólica renal, é como quando uma dessas pedras migram para o canal que liga o rim até a bexiga e gera uma obstrução, faz um efeito que eu falo de rolha ali, a urina não tem para onde ir e acaba estufando o rim e aí vem aquela dor tremenda. Sim, o senhor falou aí da questão de metabolismo, que pode fazer com que uma pessoa possa inclusive ser formador crônico aí de pedras, ou seja, retira, expele essas pedras e está sempre com essa atividade. Outro fator também, me corrija se eu estiver errado, tem questão hereditária também que pode contribuir com isso, né? Muito comum, tá? Muito comum mesmo. Por vezes não tem assim uma questão genética alterada que justifique, né, essa questão hereditária, mas também está muitas vezes associado ao hábito de dentro de casa. Exatamente. O seu convívio, ou seja, alimentação, dos alimentos, o mesmo modo de vida, né? Acaba... Exatamente, exatamente. E hoje, né, doutor, quando a gente falava antigamente, por exemplo, para se retirar pedras dos rins, eram procedimentos muito invasivos, às vezes precisava fazer um corte do lado, era uma cirurgia bastante complicada. Hoje, com o avanço da medicina, da tecnologia, hoje são procedimentos muito menos invasivos, toda cirurgia é invasiva, mas muito menos do que a gente tinha no passado, né? Exatamente, exatamente. Hoje são os chamados procedimentos endurológicos, né? Então, totalmente a gente consegue abordar através dos canais que já existem, entrar com pequenos aparelhos extremamente específicos e delicados, entrar através ali da uretra mesmo, da bexiga, e abordar essas pedras, inclusive usando o laser mesmo, né? E ali, de fato, é um laser que gera uma onda que realmente tritura a pedra, né? E aí usa-se um equipamento chamado duplo J, que é exatamente para alargamento de canal, para que esses resíduos sejam expelidos. Geralmente, às vezes fica resquício de pequenas pedras e também pela própria manipulação, ali como esses canais são extremamente finos e delicados, a passagem do aparelho pelo canal gera um inchaço interno que o próprio inchaço, se a gente não deixar o duplo J, ele pode obstruir a passagem da urina. Então, o duplo J, na maioria das vezes, a gente acaba sendo necessário, é desconfortável. Sim, desconfortável. Mas existe também relatos de pessoas que
convive muito bem com o duplo J e o doutor precisa ligar para o camarada e falar, volta aqui para retirar. Também precisa ser dito isso. Exatamente. Já tive pacientes que já tiveram que colocar duplo J 10 vezes, nunca incomodou e às vezes na 11ª incomoda, né? Então isso é muito relativo. Sim, muito interessante como a gente vê o avanço, né, facilitando cada vez mais para que a gente possa tratar aí uma doença tão complicada e que a gente sabe bem que pode causar muito transtorno na vida do cidadão. Os maiores medos do homem, de todos, eu imagino, que é a impotência sexual, doutor. Quais são as principais razões para a perda da potência e como isso pode ser tratado? Tá certo. Então, primeiro, né, os pacientes ficam muito receosos em procurar ajuda e é comum procurarem ajuda depois já de terem experimentado medicamento na internet, ou até mesmo aqui próximo ao Paraguai, usar medicações ali que vêm do Paraguai. É mais comum, o principal fator é a idade mesmo, né? Nós perdemos um pouco de testosterona conforme nós vamos envelhecendo. Os nossos vasos sanguíneos também vão perdendo a capacidade de se encher de sangue, né? Mas também o diabetes, pressão alta, são aí os principais fatores que podem gerar a impotência sexual. Não é normal ter, né? Às vezes o paciente fala, por causa da idade, fala, não é normal. A gente tem que sempre investigar, descartar que tenha quantos diagnósticos de diabetes eu fiz em pacientes que foram me procurar por problemas de potência sexual. E daí você, fazendo toda a investigação, acaba lá diagnosticando um diabetes, por exemplo. Sim. E o paciente nem sabia. Ou seja, mais importante que a idade é o modo de vida desse cidadão que vai ter como resultado final essa impotência. Exatamente, né? Inclusive o tabagismo, como a gente havia comentado. Sim. E isso o senhor falou e tocou no assunto que é bastante interessante, doutor. E é importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas vão no conselho dos outros e pesquisa muito pela internet. O médico da pessoa acaba sendo da internet e lançam mão do uso desse tipo de medicamentos que estão colocados aí hoje, e são vários. Antigamente tinha apenas um, mas hoje são vários à disposição para combater essa impotência. Existem riscos de, inclusive, esses medicamentos causarem outros problemas graves à saúde, se não indicados pelo profissional, né? Exatamente, né? A gente sempre faz uma análise ali do paciente, principalmente relacionada a problemas cardíacos, né? O que eu brinco é que o remédio ele não faz infartar, né? O problema é que o cara vai querer fazer depois de tomar um remédio, né? Que a relação sexual, o ato sexual, ele é um esforço físico. E é um esforço físico que a gente considera de moderada intensidade, inclusive, né? Então, às vezes, o paciente que é muito sedentário, que não tem problemas cardíacos, ele não está preparado para correr uma maratona, digamos assim. Então, às vezes, não é o remédio especificamente que vai gerar esse problema, mas sim o que ele vai querer fazer depois do efeito do remédio. Às vezes a combinação, o medicamento com o uso de álcool, mas são todos fatores que vão aumentando, potencializando esse risco. Exatamente, né? Exatamente. Mas na maioria dos casos, o uso das medicações, né, dessas regularizadas aí pela Anvisa, tem uma margem de segurança muito grande, né? Sim. Quando não há, a gente pede até uma avaliação cardíaca, faz teste de esteira e tudo mais. Que interessante. Então é importante não ir na onda da internet e tudo mais. Se você precisar, se tiver necessidade, consulte o especialista, o médico de sua preferência, e ele vai, de acordo com você, com a tua necessidade, passar o medicamento ideal para que você faça uso. Doutor, estamos em novembro e não poderíamos deixar de falar sobre esse assunto. Novembro Azul, falar de câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer que mais afeta os homens? Sim, né? Quando a gente exclui dos diagnósticos cânceres de pele não melanoma, é o câncer mais comum no homem, sim, tá? Não é o que mais mata, tá? Acho que com os avanços, por ser uma doença de uma evolução um pouco mais lenta, ali é a terceira causa de morte causada por câncer, tá? Mas é uma doença extremamente comum, principalmente em homens de mais idade. Sim, e é importante dizer, e por isso a importância dos exames periódicos e rotineiros também, e precoce, porque a próstata, naturalmente, ela vai passar por mudanças, ela vai se modificando no homem com o avanço da sua idade. Por isso tem a necessidade de um acompanhamento profissional para ver se essa alteração não está acelerada, vamos dizer assim, né? Exatamente, né? A gente faz até essa rotina de acompanhamento justamente porque o câncer de próstata, quando desenvolve sintomas, geralmente a doença está em estágio mais avançado. Então a ideia de fazer essa prevenção, de fazer o exame do toque, do PSA, uma vez ao ano, a partir dos 50 anos, é justamente para detectar a doença, caso existem em estágios bem iniciais, que daí a margem de tratamento que nós temos é muito ampla. Sim. E nem sempre precisa operar, nem sempre precisa de qualquer tratamento invasivo ou mesmo medicamento. Sim. Por vezes é uma doença
de tão baixa agressividade que a gente pode simplesmente acompanhar. Que interessante. Então, por isso que é importante, mais uma vez. E as pessoas têm muito preconceito ainda hoje, né, doutor? Toda vez, aliás, é alvo até de muitas piadas dos homens com relação a isso e acaba, talvez, afugentando que os homens que realizem o exame. O PSA, ele pode ser o parâmetro para determinar se ele precisa passar pelo toque ou, independente disso, é preciso fazer o exame de toque de qualquer forma? Independente disso, tá? O exame do toque sempre é necessário, tá? Essa é uma recomendação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Urologia, que de forma geral, para todos os homens entre 50 a 75 anos de idade, fazer pelo menos uma vez ao ano o exame do toque associado ao PSA. O PSA isoladamente, por mais que baixo, não exclui a necessidade de se fazer o exame do toque. Sim, e é importante dizer também, dentro dessa questão de se procurar a fazer um acompanhamento, assim como a gente falou já de outras patologias, o câncer de próstata também, se tem casos na família, a possibilidade também, por exemplo, o seu pai, os seus avós, o seu avô teve, é importante também acompanhar, porque a possibilidade é maior também, né? Exatamente, né? Quando você tem um parente de primeiro grau acometido por câncer de próstata, você tem 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que alguém que não tem nenhum parentesco, tá? De cada 100 diagnósticos de câncer de próstata, apenas 10 a 20 desses vão estar relacionados a casos hereditários, tá? Na maioria das vezes, o homem não tem histórico na família, mas caso tenha, aí esse rastreio, esse diagnóstico precoce, a gente inicia a partir dos 45 anos. Sim, ou seja, um pouco mais cedo que precisa acompanhar. A gente está falando do câncer, que é a doença mais grave que afeta a próstata, mas existem outras doenças que outros problemas que acometem a próstata também, né, doutor? Exatamente. A mais comum, disparada, é a hiperplasia benigna da próstata, né? Inclusive, a gente usa esse nome para tirar o estigma do câncer de próstata. Que a hiperplasia nada mais é do que um inchaço na próstata, que vai principalmente causar sintomas urinários, né? Ele acaba obstruindo ali a uretra, o canal de saída da bexiga, gerando muitos sintomas assim de dificuldade de urinar. Que isso disparado aí é a doença mais comum da próstata em homens a partir dos 40 anos de idade. Problemas na próstata pode ocasionar problemas, por exemplo, de pressão alta, alteração de pressão, uma coisa não está correlacionada com outra? Como acaba cometendo homens de mais idade, acaba que são doenças extremamente incidentes e comuns, então há uma associação. Elas caminham paralelas, mas não que uma tenha... Não que uma seja a causa ou consequência da outra, necessariamente. Muito bem, o papo está muito bom, está gostoso, a gente ouvindo de forma clara as explicações do doutor, mas estamos chegando ao final do nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Espero que a gente tenha trazido informações importantes, sobretudo nesse mês de novembro, mais uma vez a conscientização, a necessidade de exames periódicos, do diagnóstico precoce, é sempre importante, tudo no seu início, as possibilidades e as chances de sucesso são muito maiores. Então, por isso, nós deixamos essa mensagem que você procure especialista de sua confiança para que possa fazer os seus exames necessários. De qualquer coisa que você tenha se identificado aqui no nosso bate-papo, é importante você conversar com o seu médico para buscar uma avaliação mais correta. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui conosco, de estar aqui com o nosso Saúde e Bem-Estar. Espero contar com o senhor em outras oportunidades. Eu que agradeço, tá? Foi legal ter tido essa conversa de forma bem descontraída. Muito bem, estamos fechando o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Agradeço a você que esteve conosco em nosso canal no Facebook. Compartilhe o nosso conteúdo, marque seus amigos, esteve com a gente pelo nosso canal no YouTube. Deixe seu like, ative o sininho de notificações e se inscreva no nosso canal. Na próxima semana estaremos de volta em mais um Saúde e Bem-Estar aqui na Grande FM. Um abraço, até lá!